Olá, sou a doutora Núria Kashimoto, médica do esporte, e hoje eu quis gravar um vídeo para vocês sobre medicamentos para emagrecer, porque eu vejo que tem muita gente que me manda inbox perguntando se X substância funciona para emagrecer, a Y substância funciona para emagrecer. Então eu resolvi gravar um vídeo mostrando para vocês as medicações que existem atualmente no mercado, que são aprovadas pela Anvisa e que tem comprovação científica de que realmente emagrece. Porque como vocês viram nos meus outros vídeos, não existem poções milagrosas, né, minha gente? Então eu não quero que vocês fiquem aí comprando coisas na internet com propaganda enganosa, que não vão funcionar, que às vezes oferecem risco à sua saúde e que muitas vezes são caras. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês algumas medicações que existem no mercado que realmente são comprovadas em termos de eficiência no processo de emagrecimento, tá? Lembrando que essas medicações, elas são usadas por pessoas que têm indicação de emagrecer, tá? Não tô falando de estética, eu tô falando de saúde. Porque, infelizmente, ainda existe um certo preconceito contra esses remédios, né? Só que as pessoas se esquecem que a obesidade é uma doença, né? É uma doença como a pressão alta, é uma doença como a diabetes. E, na minha opinião, você usar uma medicação que às vezes vai te ajudar a perder peso e evitar que você use muitas outras medicações no futuro, é uma medicação benéfica, né? Você tirando a obesidade, fazendo a pessoa emagrecer, instituindo uma qualidade de vida com atividade física, uma boa refeição, que às vezes foi iniciada com remédio mesmo, mas que depois o paciente conseguiu evoluir sozinho, é muito mais benéfico do que tentar fazer o paciente emagrecer só com dieta e atividade física. E já foi se comprovado que a população obesa, realmente obesa, ela tem dificuldade de emagrecer mesmo, sabe? Não é coisa da cabeça, não é falta de vontade, é dificuldade mesmo, né? Então, assim, precisa muitas vezes da medicação para ajudar, né? E existe, infelizmente, um preconceito, só que as pessoas não percebem que se deixar o quadro evoluir, ela vai evoluir para uma pressão alta, ela vai evoluir para uma diabetes, ela vai evoluir para uma dislipidemia, e muitas vezes essas doenças são muito piores, porque são doenças que a gente nunca vai conseguir tirar a medicação, né? Um diabético aí que tem uma falência pancreática, né? É muito pior. Ele vai usar remédio para diabetes pro resto da vida. E talvez se ele tivesse usado aí uns 10 anos antes uma medicação para emagrecer, instituído aí uma boa alimentação e atividade física, talvez ele não precisasse dessa medicação. Eu acho que ainda existe um preconceito contra as medicações para emagrecimento, mas a gente tem que olhar pelo outro lado, né? Essas medicações também servem para prevenir outras doenças. Isso, claro, falando das pessoas que realmente têm indicação de entrar com remédio para emagrecimento. Bom, a primeira medicação que eu queria falar para vocês é a medicação que, na minha opinião, atualmente é a mais segura. Vocês já devem ter ouvido falar, conhecidas pelos nomes de Saxenda e Victoza, né? Na verdade, as duas são da mesma indústria farmacêutica, são a mesma substância. A diferença é que ela se iniciou com Victoza como sendo uma medicação para diabetes e atualmente ela foi aprovada como uma medicação anti-obesidade. Mudaram ela para comprar o nome de Saxenda, porque ela atinge uma dose um pouco maior, mas na verdade elas são a mesma substância. Essa medicação ela é muito legal porque ela ajuda na compulsão alimentar, né? Então ela ajuda a diminuir um pouco essa compulsão, fazendo com que a pessoa coma menos e consequentemente emagreça. Então, assim, que fique claro, minha gente, nenhuma das medicações que eu vou falar pra vocês agora vai pegar a gordura do seu corpo e eliminar, né? Todas as medicações vão ser adjuvantes de uma dieta, então elas vão te ajudar a comer menos, elas vão te ajudar a diminuir a ansiedade, mas elas não vão pegar a gordura do seu corpo e eliminar, né? Isso que fique bem claro. Então, Saxenda é uma linha de tratamento que segue esse princípio, tá? Ela também diminui um pouquinho o esvaziamento gástrico, então, por consequência, como você demora mais para fazer a digestão, dá uma sensação de saciedade maior, né? Então, você acaba comendo menos. E ela é uma medicação que ela é legal porque, diferente de algumas outras, ela não tem um risco cardiovascular. O principal medo dela, na verdade, é a pancreatite, né? É uma doença gravíssima, mas que é raro de acontecer. Então, para isso você tem que passar no médico, ver se seus exames estão ok antes. Lógico, nada impede de você ter um quadro de pancreatite mesmo com exames normais, né? Mas você fazendo o check-up diminui muito o risco de você ter
um caso grave de pancreatite devido ao uso do Saxenda. E o probleminha maior dele, na verdade, são os efeitos colaterais, porque justamente por diminuir esse esvaziamento gástrico, ele pode dar um pouquinho de vontade de vomitar, muita náusea nos primeiros dias. Então, muitas vezes a gente precisa entrar com um remédio antiemético, né, que a gente chama, que é para diminuir essa náusea, né, que vocês já devem ter ouvido falar, o Vanal, Plasil, Dramin, né. Outro probleminha nessa medicação, apesar dela ser muito boa, é que ela é uma medicação injetável, então todos os dias você precisa aplicar, né, ela é subcutânea, todos os dias você tem que aplicar, então quem tem medo de agulha já complica, porque infelizmente ela é uma medicação de aplicação diária. E um outro fator também que pega muito nessa medicação é o valor. Ela é uma medicação bem cara. Ela vem numa canetinha e aí, lógico, tudo vai depender da quantidade que você usar, né? Se você usar a dose máxima, a caneta vai durar 15 dias. Se você usar a dose mínima, vai durar um mês, né? Então, isso vai variar o custo, né? Mas, se eu não me engano, o preço da caneta aí tá variando por volta de uns R$200. Aí você pode fazer um cadastro na indústria farmacêutica lá ligada à caneta, e aí eles fazem desconto, mas de modo geral é isso. Também tem o custo das agulhas, é um tratamento que geralmente é bem custoso, é bem caro. A outra medicação que eu queria falar pra vocês, que a gente usa bastante, mas que ela oferece riscos, é a sibutramina, que vocês já devem ter ouvido falar. A sibutramina, ela é uma medicação que ela gera uma sensação de saciedade e por consequência você acaba comendo menos. Ela tem um certo efeito no metabolismo, aceleração no metabolismo, mas nada significante em termos de perda de peso, tá? O que realmente faz ela emagrecer é pela questão da saciedade, consequentemente comer menos, tá? É uma medicação que tem muitos bons resultados, tanto é que é uma medicação bem famosa, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar por aí. É uma medicação barata, então um tratamento por um mês aí deve dar entre 40 e 50 reais. Problema dela, tá? Ela é uma medicação que já é comprovada que ela aumenta o risco cardiovascular, né? Então aumenta o risco de infartar, por exemplo. Então, é uma medicação que tem que ser muito bem prescrita. Então, o paciente tem que estar com exames cardiológicos todos ok, né? Se o paciente for hipertenso, tem que estar muito bem controlado. Tem toda uma questão que tem que ser avaliada antes, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, para entrar com essa medicação pelo risco que ela oferece cardiovascular, né? Tanto é que a medicação ela é feita com receituário azul, precisa de um termo de consentimento. É uma medicação um pouquinho mais difícil de ser adquirida justamente pelo risco que ela oferece. Mas é uma droga que, sim, apresenta muitos bons resultados. Uma outra linha de drogas que eu queria conversar com vocês agora são medicações que não são inicialmente usadas para perda de peso, mas que viram que tem como efeito secundário a perda de peso, então elas vêm sendo ultimamente usadas como estratégias de emagrecimento. A primeira delas que eu queria falar é a fluoxetina, tá? Que é uma medicação que é muito usada para quem tem depressão, para quem tem transtorno de ansiedade. E essa medicação foi vista que, como efeito colateral dela, principalmente nos 3 primeiros meses, uma das coisas é a perda de apetite, né? E, consequentemente, o emagrecimento. Então, hoje em dia, uma das estratégias é entrar realmente com a fluoxetina como uma forma de inibição de apetite, até porque muitas pessoas também comem por ansiedade. E essa é uma medicação que a gente usa no transtorno de ansiedade, né? E é uma medicação bem legal porque, como eu disse, a maior parte da população é ansiosa. Porém, é uma medicação de ação do sistema nervoso central, né? Tanto é que ela é uma medicação, é um psicotrópico, ela é de receita controlada, mas é uma medicação bem antiga, de certa forma bem segura, é uma medicação fornecida pelo SUS, é uma medicação que a gente consegue usar um pouquinho mais a longo prazo, né? Tem gente que inclusive tem depressão, acaba usando durante anos, então é uma medicação bem legal, só que para emagrecimento mesmo foi visto que o prazo é um pouquinho mais curto, por volta de 3 meses, mas é uma opção bem legal, principalmente para as pessoas que comem por ansiedade. Outra medicação que segue mais ou menos a mesma linha da fluoxetina, a associação da bupropiona com a naltrexona. Para você aí que é ex-fumante, você já deve ter ouvido falar na bupropiona, que é o BUP, né, que é uma medicação que foi usada inicialmente para quem quer parar de fumar. Ela ainda é usada, inclusive ela é dada em posto de saúde para quem quer parar de fumar. E a naltrexona é uma droga usada para quem quer parar de beber. Daí eles perceberam o quê? Que a associação dessas duas drogas levavam também à inibição dessa compulsão alimentar, ajudando na perda de peso. E atualmente ela vem sendo usada como uma linha de emagrecimento. É uma medicação também de receituário controlado,
uma medicação também de ação de sistema nervoso central. Então, tanto a fluoxetina como essa associação tem efeitos colaterais de psicotrópicos, então pode dar dor de cabeça, boca seca, variação no humor, variação no sono. Isso faz parte mesmo do efeito colateral da medicação. Essa medicação, por ser uma associação e ser feita só em farmácias de manipulação, ela acaba sendo um pouquinho mais cara. Você vai gastar aí por volta de 150, 200 reais para um mês, né? Lógico, dependendo da dose, né? Se você vai precisar ou não dobrar a dose, normalmente não se dobra, normalmente é esse o gasto que você vai ter por mês. E também é uma medicação de receita controlada. Mas é uma opção bem interessante aí também para pacientes que estão querendo perder peso, que tem muita compulsão alimentar. A outra droga que eu queria falar também que ajuda na parte de compulsão alimentar é o topiramato. O topiramato não se sabe exatamente o mecanismo de ação, mas viram que ele age nesse sentido, em termos de diminuir a compulsão alimentar, e percebeu-se também um detalhe com relação à compulsão alimentar por doces. Acham que tem alguma coisa associada ao paladar dos alimentos, tá? Mas nada ainda realmente comprovado com relação à fisiopatologia da medicação. De qualquer forma, eles viram que sim, que em termos de perda de peso já tem estudos mostrando que ele é eficiente. Ele é uma medicação também de receituário controlado, assim como as outras, ele tem os efeitos colaterais dos medicamentos psicotrópicos. O que eu percebo muito dos pacientes, muitos relatam sonolência, uma sonolência de dormir na direção. Então, é uma medicação que normalmente a gente tem que ter bastante cautela para entrar. Mas é uma medicação interessante. Mulheres que têm enxaqueca, né? O topiramato é usado para enxaqueca. Então, às vezes, há uma associação, que é uma medicação que a gente pode entrar em associação para as duas coisas. Claro, tudo tem que ser individualizado. Tô dando um geralzão, mas só para vocês saberem. O probleminha do topiramato. Interage com a pílula anticoncepcional. Então, assim, mulheres que têm vida sexual ativa tem que tomar cuidado, porque ele diminui sim a potência do anticoncepcional e favorece a formação de cálculo renal. Então, se você já tem uma tendência a ter cálculo, também é uma medicação que deve ser evitada. Eu não lembro do custo do topiramato agora, mas eu acho que ele não era tão caro. Eu acho que ele era por volta na faixa entre 50 e 100 reais. Também receituário controlado, 2 vias. E a última medicação que eu queria falar para vocês é o Orlistat, tá? Ele é uma medicação que aí quem é mais antigo deve ter ouvido falar que é o antigo Xenical. É a mesma substância, só mudou a indústria farmacêutica. O Orlistat é uma medicação bem segura porque ela tem uma ação bem local, né? Ela age no trato gastrointestinal. É como se você consumisse a cápsula, ela abisse no trato gastrointestinal, formando uma barreira, diminuindo em mais ou menos 30% a absorção de gordura do que você come. Então não é que ela vai tirar a gordura do seu corpo. Ela só vai diminuir a absorção da gordura que você come. Então, nesse sentido, ela é bem interessante porque a ação dela é local, ela não vai ter interferência cardiovascular ou sistema nervoso central, é só local mesmo. Mas, o problema dela, se você come muita gordura, pensa toda aquela gordura saindo pelo seu trato, misturada no cocô. Então, assim, você pode ter quadros importantíssimos de diarreia, né? Quadros de ver realmente a gordura saindo no seu cocô. Então, assim, serve também como um educador alimentar, porque a pessoa até morre de medo de consumir muita gordura. Mas é uma estratégia bem legal aí, principalmente se for associada às outras medicações. O probleminha dela é uma medicação bem cara, né? Se você for usar na dose usual, que é de 120 mg 2 vezes ao dia, o tratamento aí vai custar por volta de uns 150 reais por mês. Se você for usar a dose máxima, que é de 123 vezes ao dia, aí vai ser 1,5 vezes esse valor, né? Lógico. Se você mandar manipulação um pouquinho mais barato, mas aí você tem que tomar cuidado na qual farmácia de manipulação você vai fazer, é mais ou menos por volta disso. Não é necessário receita para comprar, é receituário branco, mas você consegue comprar sem receita. É uma medicação bem interessante, sim, mas também tem que tomar seus cuidados para não passar uns perrengues aí na rua. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito importante frisar que essas medicações, eu expliquei de um modo geral, cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem uma deficiência, cada pessoa reage de uma forma com a medicação, então não dá pra dizer o que funcionou para uma vai funcionar para outra. Cada pessoa usa as suas medicações, então você tem que procurar um médico para ver se não vai ter uma interação entre esses remédios. Toda a medicação passa pelo fígado, então tem que passar no médico para avaliar se tá tudo bem com o seu fígado, com a parte renal também, porque a gente excreta, tem que ver se tá tudo bem. Então, assim, não se usa a medicação de forma indiscriminada e sem acompanhamento médico, tá?
tá? Eu fiz esse vídeo para dar um geralzão para vocês não saírem pela internet comprando qualquer coisa, saber o que realmente tem comprovação científica. Mas pelo amor de Deus, gente, façam sempre acompanhados de um profissional para não ter nenhum tipo de risco para sua saúde, né? Porque o nosso maior bem é a nossa saúde, né? Infelizmente a gente nasce e morre sozinho se a gente não cuidar da gente, né? Então, assim, tudo que vocês forem fazer, façam bem acompanhados de alguém que possa instruí-los e verificar qual é a melhor opção de medicação para você, se é que você realmente precisa, né? Tô falando isso tudo para realmente para as populações que estão necessitando realmente perder peso, né? Eu não tô falando de estética, né? Tô falando de saúde. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiver alguma medicação especial que vocês queiram saber. Lembrando que essas são as medicações que existem atualmente no momento com comprovação científica, tá? Tem a lorcacerina, que é uma medicação também que tá chegando no mercado, que também tem uma comprovação científica legal com relação à perda de peso, mas também que age na compulsão alimentar. Eu não sei se ela já tá sendo feita em todas as farmácias de manipulação, então por isso que eu não falei tanto dela, mas basicamente são essas medicações que tem no mercado, tá? O resto, na verdade, que você vê pela internet, tem que tomar certo cuidado, porque algumas fazem efeitos, mas são proibidas, né? Que é o caso, por exemplo, do Feipoporex, anfipramona, que vira e mexe, ela entra e sai, entra e sai. A indústria farmacêutica aprova, depois de repente ela tira do mercado. Então, se você vê ela aí na internet, nem sempre ela está aprovada no mercado, né? E as outras substâncias, de um modo geral, não devem ser as que estão no escopo das medicações que a gente usa para emagrecer. Deve ter um estudo ou outro pequeno, talvez, por isso que ficou na moda, entrou no mercado, mas assim, as substâncias que realmente existem, que a gente usa no meio médico para emagrecer de forma segura, são essas que eu falei para vocês. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E vamos lá, vamos continuar, que 2020 é nosso.